Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Cinéfilo Zone, o primeiro episódio do nosso podcast. Sim, é um podcast mesmo, não vamos ter vídeo, pelo menos por enquanto não, tá? Então você já pode ir se preparando aí para botar ele de plano de fundo, para você ir fazendo outras coisas aí na sua casa ou trabalhar. Hoje é dia primeiro, inclusive feliz ano novo para você que tá com essa ressaca fudida aí que não consegue olhar nem pra tela do celular, meu amigo, você nem precisa fazer isso, é só botar a gente aí no seu ouvidinho e ficar escutando o que é que foi esse final de Stranger Things. Sim, esse primeiro episódio a gente vai falar de Stranger Things, porque eu acabei de assistir ao último episódio. E olha que episódio polêmico, ele dividiu muitas opiniões. Eu vi gente que gostou do final e eu vi gente também que odiou esse final. Mas será que ele é tão ruim assim? Ou será que ele é bom e é condizente com o que a série já estava mostrando pra gente lá? A gente vai dar uma analisada bem levezinha por aqui, porque faz 15 minutos que eu terminei esse episódio, pessoal. Então eu quero mais conversar com vocês sobre ele. Não vou conseguir me aprofundar muito sobre teorias, porque eu realmente ainda não pesquisei. Eu quero trazer isso aqui para vocês na emoção mesmo. Aqui eu acabei de assistir. São meia-noite e alguma coisinha. Eu não bebi para fazer esse episódio aqui do podcast. Vim aqui para o estúdio gravar para vocês. Então, por causa disso, eu acho que eu mereço pelo menos um like aí de vocês. Então, deixa um like nesse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, por favor. A gente tá chegando a 3.000 inscritos aqui. Eu preciso muito da tua ajuda. Então, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreve aí e aperta para as notificações, que esse canal tem muitos shorts de recomendação de séries, animes e filmes muito bons. Então, para você não perder nenhum tipo de recomendação dessa, quando você ficar no tédio, já deixa balangado o sininho aí. Dados esses avisos, vamos lá falar do último episódio de Stranger Things. Bom, pessoal, se os últimos volumes não aconteceu nada, né? A maior crítica de Stranger Things é que não estava acontecendo praticamente nada por episódio, era só conversa, balela e encheção de linguiça. Esse episódio, o último episódio que teve mais de 2 horas de duração, praticamente 2 horas e 7 minutos de duração, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Não parava de acontecer coisas. Para mim, esse episódio foi bom. O episódio final foi bom. A temporada como um todo foi bem morna. Mas vamos falar dos acontecimentos desse episódio. Vamos começar primeiro com eles entrando lá no mundo invertido para conseguir combater o Vecna lá no abismo, né? Para vocês que não se lembram, né? Ainda não assistiram o episódio, o Vecna ele tá num abismo, controlando as crianças e eles têm um plano novo para salvar essas crianças, que nada mais é do que ir para um lugar alto e entrar por cima lá no abismo, que é conectado ao mundo invertido. Até nesse ponto do episódio não acontece muita coisa, tá? É muita conversinha pra lá, pra cá, planos e meio que só vai acontecer coisas bem interessantes ali quando eles conseguem adentrar o abismo. Um pouco antes a gente tem um pequeno susto ali que o Steve quase cai da plataforma naquela torre de rádio no mundo invertido. Para mim eu pensei que ele ia morrer ali mesmo. Eu já olhei e falei, pronto, vão matar o Steve. É um personagem que tá sozinho, sem par romântico. É uma excelente justificativa para ele morrer ali. Mas não, o Jonathan salva ele. E sério, é uma salvação meio que broxante, tá? É bem clichê, os dois caras que não se gostavam, vai lá, salva o outro de morrer, mas assim, eu acho que pode ter funcionado para algumas pessoas. Para mim não pegou muito, eu acho que foi um susto bem safado mesmo, sem coragem de fazer nada demais, assim, o Steve mal se machucou, ele nem se machucou nessa queda na real, ele nem caiu, não teve um arranhão.
Então mesmo meio que foi um susto, sabe, ali só para assustar a audiência, porque eu acho que eles ficaram nessa, mas acabou que sinceramente eles não mataram, vou até adiantar isso, eles não mataram ninguém de tão importante assim nesse episódio. Tem outra parte do episódio que se concentra nas três meninas, a Eleven, a irmã da Eleven, que sinceramente muito foda-se essa menina ter voltado nessa temporada, principalmente porque ela morre, cara. Ela é aquele personagem que Stranger Things enfia a goela abaixo da gente pra matar no final, porque ele não tem coragem de matar os principais, sabe? Ela é aquele personagem que a gente tava esperando morrer e ela realmente morre. E ela morre de uma maneira extremamente patética. Eu não gostei muito da morte dela. Eu achei uma morte bem previsível, na verdade. Mas voltando para o tema das meninas, elas tentam invadir a mente do Vecna e elas não conseguem concluir o plano nessa invasão. Elas até combatem o Vecna lá na mente deles, porém algo dá errado. O Vecna consegue entrar em contato com o Hopper e consegue manipular ele para atirar no tanque. Pelo menos é isso que ele acha que acontece, mas isso tudo era fruto da imaginação do Hopper e acaba tirando a Eleven do tanque de água que ela tava para se conectar à mente do Vecna, tirando a conexão tanto da Eleven como da irmã dela, como da Max, que também estava lá junto com elas, guiando elas na mente do Vecna, já que a Max ficou lá um bom tempo. Então ela conhece todas as memórias já do Vecna, ela sabe para onde vai ali. Quando o plano dá errado, a gente tem um dramazinho aqui da Eleven com o Hopper, porque a Eleven conversa com a irmã dela que ela e a irmã não tem mais lugar ali em Hawkins e nem na terra deles, porque enquanto elas estiverem vivas, o exército sempre vai atrás delas e dos amigos dela e quem tiver no ciclo perto dela. E ela convence a Eleven a ficar no mundo invertido, esperando que o mundo invertido acabe e elas acabem junto com eles para acabar com esse ciclo de perseguição do exército para as meninas. O Hopper acaba descobrindo isso e eles têm uma discussão lá, uma discussão calorosa que não leva a nada, sinceramente, é uma conversinha e no final acaba impactando na morte da irmã da Eleven, a Kali. É Kali o nome dela, né? Eu não lembro. Sinceramente, esse personagem, pra mim, voltou simplesmente pra morrer mesmo e pra ter uma justificativa lá no final do episódio pra uma teoria. Assim que a irmã da Eleven morre, ela morre de um tiro dado acidentalmente, porque eles tiveram que explodir um helicóptero que estava com aquele sonarzinho que impede a Eleven de usar os seus poderes. E inclusive eu pensava que o Murray ia morrer nesse episódio agora, nesse ponto do episódio, mas ele acaba não morrendo, ele explode o helicóptero e consegue deter o pessoal que estava dentro do helicóptero com essa arma. Porém, na explosão, o cara que estava com a arma de frente com a irmã da Eleven atira e a irmã da Eleven acaba falecendo. Depois que a irmã da Eleven morre, e o pessoal já tá lá no abismo, chegando ao Vecna. Assim, agora a gente vai ter o momento final da batalha, que é um momento bem curto, para assim dizer. A Eleven conversa com o Hopper para tranquilizar ele, dizendo que ela vai tomar a decisão correta no final. Ela consegue subir lá no abismo, enquanto isso, o grupo dos meninos, mais a Nancy e a Robin, todos vão lá enfrentar o Vecna. E aqui a gente tem um vislumbre do que aconteceu com o Vecna lá na infância dele. E aqui a gente tem as origens do poder do Vecna, mostrado pelo Will. Tem um ponto do episódio que o Will acessa de novo a rede neural dos monstros e ele consegue ver o que é que o Vecna estava vendo dentro da caverna. Ele consegue adentrar aquela caverna que ele não conseguia e ele revive o trauma de infância dele, que é quando ele acha aquele cientista que a gente não sabe quem é e estava com uma maleta misteriosa.
O Will presencia a cena completa agora. A gente só conseguiu presenciar ela picotada, mas aí a cena completa é mostrada. E a gente vê que o Vecna abre aquela maleta e tem uma pedra do abismo lá. Eu não sei e não foi explicado o que é aquela pedra. Eu sei que existia uma essência do devorador de mentes naquela pedra ali. E assim que o Henry, o Vecna, pega a pedra na mão, a pedra se apossa dele. E aí a gente tem um puta papo estilo Naruto, só faltou o Tururu tocar no fundo dizendo que o Vecna era que nem o Will, que ele passou pelos mesmos problemas do Will, que ele era uma pessoa manipulável. Nesse ponto do episódio aqui, eu queria sinceramente desligar a TV porque eu fiquei muito triste. Eu não queria que o Vecna fosse humanizado. Pelo amor de Deus, o Vecna é um vilão desgraçado. Ele não precisa ser humanizado. Mas 5 segundos depois, o Vecna fala que ele poderia ter lutado contra o controle de mente do Devorador de Mentes, sendo que ele não queria. Ele fazia sentido o plano do Devorador de Mentes e ele queria seguir com esse plano. Ele teve a opção de lutar, mas ele quis ser do mal. Ele quis ser uma pessoa maldosa. Então, assim, o Vecna é um vilão. Vilão, graças a Deus, não humanizaram ele. Não tinha necessidade nenhuma de humanizar o Vecna. Ele é um vilão desgraçado. Não precisa botar esse papinho de que ele sofreu e que foi o devorador de mentes. Não, ele seguiu o caminho que era para ele ter seguido, que ele queria seguir e ele seguiu e ele vai arcar com as consequências disso no futuro. E lá no mundo invertido a gente tem a batalha final. O pessoal consegue tirar as crianças de lá de dentro e a Eleven começa a combater o Devorador de Mentes que está conectado diretamente ao Vecna. Eles dois são um. Então aquela teoria que no final o Devorador de Mentes era o boss final, né? Tá certa, é o devorador de mentes que sempre manipulou o Vecna. O Vecna é uma pessoa manipulável, porém é um manipulável consciente, vamos dizer assim. Ele tinha consciência do que estava fazendo e queria ajudar o devorador de mentes nesse plano dele. E aqui a gente vê que o devorador de mentes tem um corpo físico, um corpo de aranha gigante, né? Mas isso é uma desculpa aqui para ser mais fácil combatível o devorador de mentes, porque como é que você vai combater algo que não tem corpo? É muito ruim fazer isso, é muito ruim escrever isso, na verdade. Então o pessoal optou por o devorador de mentes ter um corpo. Isso é uma decisão de produção, de roteiro, tá? Eu achei meio paia, porque ele é uma aranha gigante, é isso, é praticamente um kaiju ali, tá? E as crianças, junto com os adolescentes, pré-adolescentes, a Nancy, o Jonathan, foram combater eles lá. E com isso, tá, pessoal? Começou uma batalha de 10 minutos ali. Mas foi uma batalha boa, eu gostei da batalha, tá? Teve umas estratégias legais, a Eleven batalhou com o Vecna dentro do Devorador de Mentes, teve uma batalha externa com a ajuda de todo mundo, tocando fogo na aranha lá, foi legal, foi bacana, tá? Não teve nenhum risco de ninguém morrer ali, não senti aquele esse nervosismo todo de meu Deus, alguém vai morrer, não passou essa sensação, tá? Mas a batalha foi bem feita, tá? O CGI tava bonito, não tava um negócio feio não, tava bem legal, eu pelo menos eu gostei. E depois a batalha se conclui com a Eleven conseguindo derrotar o Vecna com a ajuda do Will. O Will no final consegue adentrar de novo na mente do Vecna, travando ele, e com isso a Eleven joga ele contra um dente do Devorador de Mentes que estava ali, perfurando o peito dele e fazendo ele quase morrer. Por que quase morrer, né, pessoal? Porque ele não morreu mesmo ali, tá? Ele ficou um pouco vivo, vamos dizer assim, se gemendo lá, enfim. E aí quem finaliza o Vecna é a mãe do Will. A mãe do Will com um machado maravilhosamente vai lá e arranca a cabeça dele batendo diversas vezes. Essa cena é bem legal, é bem bacana e é bem simbólica. Eu gosto bastante dela. É importante dizer, pessoal, que esse ciclo do Vecna acabou com 1 hora e 5 minutos do episódio. Sim, ainda faltavam 55 minutos de episódio. Então não dá para dizer que as coisas foram apressadas, porque realmente elas não foram. No final, ele tem uma construção depois de 55 minutos, só para mostrar o
pós que foi a batalha final do Vecna. O pós de todo mundo e é bem calmo, cara. Eles mostram bem calmamente ali. Eles mostram a formatura, enfim. Porém, vamos dar uma voltada aqui, porque eu queria bater nesse ponto, mas acontece uma coisa aqui, né, que é o impacto desse episódio todo e ele acontece no meio do episódio, que é o que a Eleven já previa junto com a irmã dela. Eles voltando felizes lá do mundo invertido. Assim que eles passam do portal do mundo invertido, o exército vai lá, impede eles, prende eles. E aí a Eleven vê isso tudo e ela se dá conta que realmente não tem como ela ficar ali, porque esse ciclo sempre vai se renovar, porque o exército não vai, o governo em si não vai desistir de pegar ela para fazer experimentos, e isso sempre vai ser infinito. Eles podem até abrir um portal novo para o mundo invertido, enfim, pode dar muito problema. E o que é que ela opta por ficar lá no mundo invertido. E aí a gente tem uma cena bem bonitinha dela com o Mike, tá? A Millie Bobby Brown, ela tem os seus problemas de atuação, mas aqui a gente tem um vislumbre de ela realmente tá atuando, tá? E foi legal, o Mike também manda bem nessa cena, tá? É uma cena bem fofinha deles dois junto lá na mente da Eleven se despedindo, né? E é uma cena bem impactante, assim. Eu fiquei bem triste, na real, assim. Eu sabia que ela ia morrer, é previsível, né? Tá, pessoal? Isso é muito previsível, tá? Todo mundo ali sabia que a Eleven ia morrer, ou ela morria ou ela sumia. De duas, uma. E aí, né, a gente vai ver lá pro final que as duas coisas aconteceram, né? Mas ela não ia ficar junto com o grupo. Infelizmente, a Eleven foi uma aventura de anos aí para o nosso grupo de Dungeons and Dragons, e essa aventura finaliza com ela também, de um jeito bem bonito, tá? E aí, no final, o mundo invertido é fechado, a Eleven some junto com ele e o pessoal é deixado em paz e Hawkins vira uma cidade normal novamente. Todas as fendas do mundo invertido são fechadas e se passa 1 ano e meio do acontecimento. Depois de 1 ano e meio, somos mostrados a como está Hawkins em todo mundo da população de Hawkins, inclusive os meninos e os principais. Aqui a gente tem uma construção bem lenta do que aconteceu com todo mundo, é falado sobre todo mundo, os planos do futuro, o que é que acontece. Enfim, cara, é bem longo assim. Para você que realmente queria saber como é que seria o final de cada personagem, eles passam por cada personagem, tá, pessoal? Não tem como reclamar disso aqui. Eles passam bem detalhadamente, eles vão primeiro por núcleo dos mais velhos, tá? Que é o Steve, a Nancy, a Robin e o Jonathan. Eles se encontram lá, inclusive o Steve vira professor de educação física, a Nancy vai para a faculdade e depois desiste, o Jonathan faz cinema, a Robin vai para a faculdade também. Enfim, e eles saem de Hawkins, né? O único que fica em Hawkins mesmo é o Steve. O Steve fica em Hawkins, porém ele é o Steve, né, cara? O Steve é um cara pacato, o Steve gosta da cidade pequena dele, o Steve gosta de ensinar crianças, e era bem previsível que ele iria ficar ali em Hawkins. Porém, os outros adolescentes, né, que agora são adultos, eles não ficariam lá porque eles estão totalmente traumatizados. Tanto que a conversa deles ali e se reencontrar, né, o Steve planeja se reencontrar em Hawkins e o pessoal, vamos tentar se reencontrar em um local mais neutro pra gente, tá? E eles acabam se marcando para se reencontrar, tá? Em outro local sem ser Hawkins, porque eles não querem voltar para Hawkins. Inclusive, praticamente todo mundo sai de Hawkins, menos algumas pessoas, tá? O Will sai, o Dustin sai, ele vai fazer faculdade, o Will também sai para fazer faculdade, o Mike fica, a Max e o Lucas ficam também, né? Subentendido que eles ficam lá, e o Steve. O resto, eles saem de Hawkins, eles vão para outro local, inclusive o Hopper e a mãe do Will, que agora me fugiu na mente o nome dela, o Hopper pede ela em casamento e eles vão para Nova York, tá? No final, o final deles é esse. Ele pede ela em casamento. Eles tinham os planos para ir para Nova York porque o Hopper vai fazer um trabalho novo de xerife lá para uma delegacia e ele vai ganhar mais, e aí eles querem sair de Hawkins porque aconteceu muita besteira, né? O Will saiu já de casa, o Jonathan saiu de casa, só ficaram eles dois ali, né? E eles falaram que realmente não tinha muito sentido ficar ali e eles vão sair. Para mim era bem óbvio que eles iam sair também, sabe? Os adultos sentiram mais do que as crianças. Eu acho que eles estavam fadigados
obrigados de ficar ali. E faz o total sentido, tá? E lá pro finalzinho do episódio, no finalzinho mesmo, e agora vem, né, as teorias da conspiração, né? Que tem muita gente que tá entendendo, tem muita gente que não está entendendo o que aconteceu no final de Stranger Things, tá? E aí eu acho que é uma interpretação muito de você, tá, gente? Eu vou explicar aqui pontinho por pontinho, então preste atenção. Pelo menos o que eu entendi. Eles voltam lá no porão depois da formatura e eles jogam uma campanha de D&D. Nessa campanha, quando termina, o Mike narra o que acontece com cada um do grupo dele, como um contador de história, tá? Ele narra o final do Will, ele narra o final do Dustin, ele narra o final da Max com o Lucas. Então ele narra o final dos amigos dele todo. Inclusive ele narra o final dele como contador de história, né? O Mike, ele vira um escritor no final. Agora, se ele é escritor de livro ou de histórias D&D, aí fica em aberto, mas ele vira realmente um escritor ali no final. E ali ele fala que não consegue contar a história da última maga, né? A maga que seria a Eleven, porque pelo menos a história verdadeira dela ele não vai conseguir contar. E os amigos dele ficam em dúvida, né? E ele acaba contando a história em forma de campanha, né? E nessa história ele fala que a Eleven fica viva. O que que acontece? Ela faz um acordo com a irmã dela, que deveria estar morta, mas ela sobrevive ao tiro por alguns instantes e espera eles saírem lá do mundo invertido. E depois ela consegue manipular toda a visão que os militares estavam tendo naquela ocasião que eles pararam um grupo voltando do mundo invertido. E com isso a Eleven consegue fugir e depois ela encontra um local pacífico, longe dos Estados Unidos, onde é praticamente uma vila pequenininha para ela morar e criar, sei lá, sua família, seus amigos, longe de tudo que aconteceu ali. Porém, gente, é uma coisa que o pessoal, como foi tanto narrado como explicado em tela, com a Eleven indo, fugindo e tudo mais, tem muita gente que tá levando isso como verdade, tá? E isso aqui é muito aberto à interpretação, a não ser que os irmãos Duff, que eles adoram fazer isso, expliquem esse final, tá? Mas se eles fizerem isso aí, sinceramente, do final que eu gostei, eu vou odiar essa merda, porque não é pra explicar, cara. Eles fizeram um final aberto pra Eleven e ele tem que ser aberto mesmo e foda-se, sabe? Tem que ser aberto, mantém aberto mesmo, o pessoal ficar debatendo, batendo cabeça aí. O que que acontece? A Eleven, no final, ela fala que o Mike, ele tem um dever de explicar para os amigos dele entender a decisão dela. E é isso que ele faz aqui, né? Tanto que na conversa mesmo, no final ele fala que não sabe se isso realmente aconteceu ou não, mas que ele escolhe acreditar que aconteceu, que na cabeça dele ficar mais confortável que isso mesmo aconteceu, que ela não morreu junto com o mundo invertido. Mas isso aí é uma interpretação, pode acontecer ou pode não acontecer. Essa narrativa do Mike tem muitas brechas de roteiro, tem muitos buracos de roteiro, tá? Se você parar pra pensar bem aí, é uma puta desculpa ali pra ter muito buraco de roteiro, de como é que ela escapou, como é que ela chegou tão longe, né? Primeiramente, ela entrou na mente do Mike ali, ela estava fora do alcance das armas que paralisam o poder dela, porém na justificativa do Mike é porque ela já tinha fugido, porque a irmã dela já tinha dado cobertura para ela fugir e ela já estava acessando a mente dele de fora do alcance das armas. É por isso que ela estava conseguindo acessar, né, a mente do Mike para dar essa história toda para ele contar para os amigos dele. Mas aí, isso aí é pano para muito tempo tá em debate. Então a gente nem vai ser, eu nem vou me aprofundar muito nesse vídeo aqui, tá? Então, o que que acontece no final? Você escolhe, cara. Você escolhe acreditar que a Eleven fugiu mesmo, ela conseguiu fugir, que a irmã dela durou tanto tempo com um tiro no estômago, porque, cara, vamos fazer um malabarismo mental aqui. Cara, a irmã dela levou um tiro, e a Eleven ainda subiu pro abismo, combateu o Vecna, voltou, pegou as crianças, andou até o final, e a mulher ainda tá viva com um tiro no estômago. É você ter muita senso de descrença, cara, você acreditar nisso, sabe? Então, assim, é de você acreditar. É um final feliz que o
Will criou pra ele acreditar. Até porque no final, gente, a gente não vê mais a Eleven, tá? O final da Eleven foi aquele ali e pronto. A gente tem uma cena bem bonita de renovação do pessoal botando seus livros de Dungeons and Dragons na prateleira, simbolizando um final, né, da infância e adolescência deles, e eles subindo a escada, sinalizando e mostrando, né, que eles estão entrando na vida adulta agora. E assim que o Mike vai subir a escada, né, também ele é o último, a irmã dele, que é uma criança, desce com os amigos novos dela pra jogar Dungeons and Dragons, cara. E, cara, essa cena é muito linda, cara. Essa cena é perfeita. Eu gostei pra caramba, dizendo que um ciclo se renovou ali. Eles amadureceram, eles cresceram, não são mais crianças. Cada um vai seguir o seu caminho ali. Eles se separaram, né, porque o Dustin foi pra faculdade, o Will foi pra faculdade, tá? O Mike virou escritor, o Lucas com a Max viraram um casal. Então, assim, eles se separaram, acabaram se separando. E é isso que é a infância, sabe? Porém, outras crianças vão vir e fazer as coisas que eles faziam também, que foi o caso da Holly, que desceu com os amigos dela, o Derek tava lá também com a Holly, sabe, fez amizade, e eles foram jogar Dungeons and Dragons, cara, e ele olha pra lá, essa cena é bem construída, ele olha de cima da escada pra eles que estão embaixo, sabe, e aí ele lembra do que era, né, a infância dele, com os amigos dele, jogando Dungeons and Dragons, e assim o ciclo vai se renovando com saúde, né? Saudavelmente, vamos dizer assim. Ele sobe a escada no final e fecha a porta para simbolizar que aquele momento acabou para ele, mas para outras pessoas só está começando. E assim se finaliza o final de Stranger Things. Essa quinta temporada, pra mim, ela foi bem fraca. Sinceramente, eu acho que ela deveria ter 4 episódios. Os 3 primeiros do primeiro volume, mais esse final de 2 horas, pra mim tava o suficiente. Não precisava ter 8 episódios de 1 hora cada. Foi uma encheção de linguiça terrível, foi bem cansativo, cara, foi bem cansativo mesmo. Eu acho que não precisava disso tudo, porém eles quiseram encher linguiça mesmo, acho que foi uma jogada de marketing da Netflix ali, mas acabou prejudicando a qualidade da série, tá? O andamento da série em si foi bem ruim por causa disso. E isso aí não tenho que negar, porque acabou que a série ficou muito lenta no final. O final era pra ser mais dinâmico, cara, tinha tanta coisa pra acontecer. Aí o que que aconteceu? O último episódio de 2 horas não parava de acontecer coisa, tá? Não parava de acontecer coisa, não parava de... Tinha que mostrar muita coisa. Pô, teve uma dinâmica até bem legal do Jonathan e do Steve, cara, que essa dinâmica poderia estar lá no começo da temporada se eles resolvessem essa desgraça desse trisal logo em seguida, sabe? Mas os caras não resolveu, ficou essa... Tá entendendo como prejudicou? Se eles tivessem resolvido isso rápido, a gente poderia ter uma dinâmica do Jonathan com o Steve que a gente nem tinha visto. Eles tiveram uma dinâmica ali no episódio final que eu falei, pô, isso aqui funciona, tá ligado? Isso aqui funciona para os dois. Porque a dinâmica do Steve com o Harrison, né? O Dustin, não funcionou bem esse final de temporada. A gente poderia ter outra dinâmica legal ali e não teve porque os caras ficam enchendo linguiça. Mas o final para mim foi positivo, esse final. Ele leva uma nota 8, facinho, é um final que, não morreu, não, bicho, mas não ia morrer, eu já sabia que não ia morrer ninguém importante, tanto que mesmo quando eles mataram a Eleven, eles deixaram o final em aberto, porque eles não confirmaram, realmente depois dessa teoria do Mike aí, você pode acreditar que ela tá viva ou não, né, você só não pode acreditar que ela vai voltar, porque ela não vai voltar para os meninos e nem para ninguém, ela vai estar viva para viver a vida dela em outro local, eternamente com outras pessoas, tá? Também sinalizando um ciclo para ela do que foi a infância e a adolescência dela, e ela meio que adentrando ao mundo adulto ali, tá? Sozinha. E é isso, pessoal. Me diz aí nos comentários o que é que você achou desse final do Stranger Things, se você gostou, se você não gostou desse final. Deixa aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, o primeiro vídeo do canal, então preciso muito dessa tua ajuda para engajar o vídeo. Deixa o like aí também, tá? Eu vou trazer mais vídeos conforme for passando o tempo. Esse primeiro vídeo hoje é 1º de janeiro, eu já tô lançando um vídeo para vocês aqui sobre Stranger Things. Outras coisas vão vir por aí. Deixa aí nos comentários até sugestões
sugestões de temas, de séries, tá? Séries e filmes que vocês queiram que a gente fale aqui no podcast, que a gente tem muito tempo para falar, já que é um podcast, né? E a gente vai ficar conversando aqui. Eu quero conversar muito com vocês aí nos comentários também, tá? E no mais é isso. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Um abraço para vocês, um feliz ano novo, que vocês tenham tudo de bom aí e que esse ano seja maravilhoso para vocês. Vou lá e fui.